Quando se fala no impacto físico que uma interferência obsessiva possa ter, isso passa necessariamente pelo mecanismo da interação mente-corpo e que preside disruptura e desarmonia da célula. Há um tempo atrás se acreditava que existia um dualismo, uma separação entre a mente e o corpo, e que a parte nervosa estava encerrada dentro da caixa craniana e permanecia ali isolada e amortecida por aquele osso forte, que é esse do crânio, encerrado ali junto com a medula espinhal na coluna vertebral, sob a proteção desse osso respectivo. Com o tempo foi aclarado que a interface mente-corpo ela é dinâmica e que a mente que se faz compreender e agir pela função nervosa, ela não só irradia sobre a célula física, haja visto que o perispírito é essa engrenagem que pela mente mantém o aparato físico, mas ela igualmente intercambia com outras mentes e, em assim, não está isolada numa caixa craniana, mas irradia para si mesma, o seu físico respectivo, e na direção cósmica de outra mente, de outra irradiação psíquica. E aí entra a questão delicada da própria simbiose que isso pode gerar e a delicadeza do mecanismo de falimento energético que eu posso viver numa condição de simbiose nefanda. A simbiose ela é um mecanismo que existe no ambiente onde o meu intestino tem bactéria ali que vive em simbiose com ele. O intestino oferece glicose para essa bactéria e essa bactéria devolve vitamina K, vitamina B, cadaverina, putrefina, se for um alimento rico em gordura saturada e açucarado, ou uma substância do ácido gráfico presente no óleo de coco, que é benéfico para o intestino no caso de um alimento rico em fibra. E pobre em conservante, aditivo. Somente que esse é um exemplo da manobra simbiótica que acontece no meio, aqui nesse orbe, mas que, quando se fala da minha mente que pode intercambiar com uma outra mente, isso significa que pode haver um mecanismo de entrelace, de troca recíproca
de substância, de pensamento, de energia e de conduta, que pode me arrastar para uma força interior ou me degradar para falência dessa mesma força. Daí que o pensamento de crueldade, usura, revide, isso vai me levar a alterar substância que eu produzo, que foi dado o nome de H, que é a histamina, que é alergênica e que tem impacto sobre o equilíbrio, a homeostase do meu órgão. E uma vez que me conecta a alguém que pensa igual e emite esse mesmo teor, isso pode agravar essa alergia na psicoambiente meu e descambar para uma simbiose por afinidade, que quanto mais eu deixo aquilo, mais fortalece aquela simbiose infeliz, e que quanto antes eu abordo essa questão e lido, facilita para romper aquilo antes de um comprometimento sem volta de um órgão físico, de perecimento e até a morte. Daí que existe a definição da questão do substância que eu produzo com aquilo que eu emito e a reação que isso gera. De impactância, porque acaba que eu posso, com aquilo que eu emito, gerar larva mental, que por ser um ser que se movimenta, usa energia para existir, e que vai aurir da minha energia, me deficitando. E ao ter essa intercambiação com alguém que tem o mesmo naipe mental que o meu, essa larva psíquica minha se torna alimento para esse obsessor, vampirizador. Ao mesmo passo que eu posso me alimentar da larva psíquica desse obsessor. E isso só faz deficitar, falir o sistema energético e a possibilidade de uma volta, de uma recomposição moral. Porque isso descamba para uma corrosão moral. Daí que na interface fica claro que no artigo de Jacobson da revista Reformador de outubro de 2020, que fala da consequência orgânica da via obsessiva, ele diz que
Dias da Cruz expõe o a gente é como base da gente é como base da substância H, e essa substância H, que seria histamina, que leva a alteração e perturbação neuropsíquica, a usar o cérebro como órgão de impacto de choque, que passa aí pelo que eu penso, pelo que eu falo. E daí a importância da conversa sadia, da oração, da prece, da trabalho infatigável no bem, porque isso acaba que realoca minha disposição de usar energia em algo produtivo e que me afasta dessa simbiose que eu possa estar na iminência de viver, eu já esteja vivendo, com um obsessor que descambou para vampirismo, que é uma exaustão energética, e isso fermenta e acaba que multiplica essa possibilidade larval com consequência nefanda e até desconhecida, que se torna então real para o meu organismo, no modo de uma doença, de uma alteração. Por isso que às vezes eu tenho uma alteração física que não é compreendida pela medicina. Aquele exame é feito, constata-se uma alteração, constata-se via consequência do sintoma, do que me ocorre na leitura do meu quadro, da minha tela, e se vê que algo descambou e alterou, mas não se sabe ao certo que doença é e do que se trata. Porque existe enfermidade, inclusive desconhecida pela catalogação comum, inacessível. A caneta científica, que pode ocorrer na medida em que eu, dando vazão para o meu instinto inferior, eu acabo que fermento essa larva, que já está em movimento na minha psique, e multiplico, dando cabo a que isso expanda no meu cosmo e surge a forma que antes não existia, com a sua respectiva consequência. E isso afeta o outro, que está nessa interação comigo de alguma forma negativa. Essa larva se torna alimento para esse outro e esse outro acaba que, com isso, realiza a mutação cósmica dessa fermentação larval e me oferece ainda outro tipo, e isso cria uma cadeia de degenerência, de perecimento orgânico, que exaure e fale a minha possibilidade energética de reação e de soerguimento. Daí que acontece a psicossomatização por essa interação com outra mente, porque se eu, ao produzir essa substância H, já leva a uma alteração, quando isso interage com outra mente, que é próprio da irradiação mental, isso sinergiza com a respectiva somatização que o obsessor me leva a viver para me delinquir. Pelo imã do pensamento doentio e desatrelado, provoco sobre mim uma interferência fluídica de entidade vampirizadora que induz a ulceração, loucura, cirrose, psomania, escabiose, tumor,
de variada procedência, benigno, maligno, quanto a drogadição, vício que corrói a vida moral e pelo próprio pensamento sem rédea, que aqui já está desequilibrado, fabrica escalão de perda de percepção, alienação mental, onde entra decepção, vaidade, arrogância, ressentimento, delinquência. E isso gera uma escalada de alteração orgânica imprevisível. Que se eu não desperto a tempo para correr atrás da minha recuperação moral, isso pode ser irreversível e levar à desencarnação. Até pela consequência de impacto e pela alteração de variada ordem, muitas vezes não catalogada pela medicina convencional, e que pode me afetar e me arrojar a vala de loucura indefinível, imprevisível. E essa questão do vampirismo, ela está ligada a uma mente que já está frágil, que se compraz na preguiça, na paralisação, e que acaba que recebe, se prostra, porque já está rendida à exploração vampirítica, que a toma sem uma imunidade moral, sem defensiva. Daí que essa questão do atrelo mental degenera para a obsessão se eu não cuido da minha casa mental e me chama a necessidade de recompor minha moral, fortalecer meu fluido, esclarecer o desencarnado. E note que uma oração que eu faço, uma palavra de bondade, já auxilia o desencarnado, porque ele recebe aquilo, ele é beneficiado por esse eflúvio. Por isso que o Evangelho no Lar diário, o pensamento nobre, a palavra digna, a atitude bem-sã, ela é per si desobsessiva. Daí que é preciso essa disposição para combater a ideia monoídica que estrangula, que oprime, que avilta, que para ali na minha cabeça e tenta ficar fixada. E que acaba que tenta fazer um veredito de angústia, de queda e de derrape para mim.
serviço infatigável no bem, um bom ânimo, otimismo, acional, operante, dever irrepreensivelmente cumprido, disposição moral, esquecimento integral da ofensa recebida e caridade, pulcra, humilde, é a base para esse caminho de desintoxicação fluídica e auxílio ao obsessor.